Giselda Pereira, mestre em arte e educação pelo Instituto de Artes da Unesp, artista e educadora há quase 20 anos, dedica-se na criação artística que valorize as sabedorias, as estéticas e a oralidade presente em nossas ancestralidades africanas e afro-brasileiras. Na educação, já atuou em sala de aula por mais de 10 anos. E há quase 10 anos dedica-se à formação de artistas e professoras que buscam descolonizar, prestem atenção, descolonizar o pensamento e investigar novas epistemologias fundadas nas culturas tradicionais pretas, africanas e brasileiras. Gente, se a gente estivesse num auditório, se a gente estivesse numa situação presencial, eu ia pedir uma salva de palmas para a Giselda e para Guibalá. E aí agora, nesse movimento sempre que eu falei para a Giselda, de que ela vai poder falar, eu vou estar aqui interagindo com vocês, e do chat eu aqui, já elas vão ficar enjoadas de mim, mas é para fazer essa mediação, para facilitar essa comunicação entre as congressistas e os congressistas e a mesa aqui, tá bom? Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite, pela confiança aí na minha trajetória e na minha pesquisa. Fico muito feliz quando eu posso falar para tanta gente assim. E é isso, hoje eu vim aqui trazer parte dessa trajetória, trazer algumas provocações, inspirações, reflexões e muita magia e encantamento, né? Porque acho que esse é o caminho que eu escolhi para fazer esse trabalho da Guibalá Conta. Vou me apresentar, teve essa apresentação, né, super formal. Eu estava ouvindo e falei, nossa, que bonito que eu escrevi. Mas vou falar aqui do meu jeitinho e a gente vai se conhecer, se aproximar. E eu espero de verdade que possa fortalecer as buscas, né, de quem está em busca de uma educação antirracista, de uma educação que busque referências afro, né, que a gente pode chamar de afro-referências. Espero inspirar, fortalecer, porque esse trabalho aqui começou, o sonho, né, o desejo de realizar esse trabalho começou comigo ainda em sala de aula, me sentindo muito sozinha, muito perdida, e quando eu decidi trabalhar com formação, era muito nesse sentido, para que outras profissionais da educação não se sentissem tão sozinhas e tão perdidas como eu me senti. Então, eu vou pedir para o meu colega Fê colocar aí a apresentação na tela. Aí vocês estão vendo, hoje eu trouxe isso, a Guibalá conta essa cabaça, que já eu falo mais dela, e hoje eu vou falar de histórias, músicas e brincadeiras pretas. Na primeira parte da nossa conversa, vou contextualizar vocês sobre alguns conceitos, alguns pontos que são importantes da gente refletir para poder ir para a prática, porque se a gente vai para a prática sem a reflexão, a prática fica vazia também. Aí você enfrenta lá as questões com os racismos e vai ficar perdida. Então, pode manter a imagem para mim, por favor? Aí vocês estão vendo na tela uma colagem que eu fiz, né? Onde tem uma menina pequena aí, vestida de caipira, sou eu, com 5 anos de idade. Sempre fui alta, tá, gente? Eu sou uma mulher alta. Já nasci grande, eu era a maior da maternidade, dizia minha mãe. Então, tô eu aí com essa cara emburrada na festa que eu mais gostava, que era a festa junina. E eu estava muito emburrada, porque apesar de todo o esforço da minha mãe, eu não consegui estar com a roupa completa, né, que minha professora tinha pedido, que incluía o chapéu com a trancinha. E o chapéu não cabia na minha cabeça, porque meu cabelo sempre foi um crespo 4C, eu tinha um black que minha mãe trançava, fazia várias coisas. Então eu estava bem chateada, porque eu estava me sentindo inadequada. Eu não estava sentindo que eu estava dentro daquilo que esperavam. E esse é um sentimento que muitas crianças que estão fora desse padrão branco, né, do cabelo lisinho e desse estereótipo de beleza que a gente acaba difundindo dentro das escolas, principalmente desde a educação infantil, muitas crianças, como eu estou aí, também se sentem assim, se sentem fora da história, fora da narrativa, fora das artes, inapropriadas, e essa não é a verdade que tem que acontecer. Do lado ali, vocês vão ver, eu tô agachada tirando uns livros de dentro da cabaça Guibalá, porque é a literatura preta, infantil, infanto-juvenil, que é a minha principal fonte de pesquisa para as narrativas que eu levo para o mundo afora. Aí do lado, ainda na parte de cima, tô eu segurando uma boneca,
que está com um vestido amarelo e uma coroa também, que está representando uma divindade das mitologias dos orixás, que tem origem na cultura iorubá, muito conhecida no Brasil como Oxum. E muito importante trazer essa perspectiva, porque nos espaços educativos, por muitas vezes, essas mitologias ficam de fora, por conta dos nossos próprios preconceitos e do que a gente chama de intolerância religiosa, mas que a gente também pode chamar de racismo religioso, que acaba excluindo aspectos das culturas tradicionais pretas no Brasil por conta das questões religiosas. A gente vai falar disso rapidinho. E nas outras fotos, sou eu aí com a cabaça em espaços diversos, e meu desejo é que essa cabaça se abra e que ela possa parir mais outras cabaças que se abram e seja infinito esse esparramar histórias aí. Pode voltar. Estão perguntando onde conseguiria uma cabaça tão maravilhosa assim. assim. No Brás, minha gente. Lá no Brás tem uma rua cheio de artigos que vem direto de vários estados do Nordeste para o consumo mesmo aqui, dos nordestinos que estão aqui. E aí lá você encontra cabaças de diferentes tamanhos, mas com certeza essa é muito única. Nunca mais eu consegui achar uma tão exuberante como ela, mas eu não sei se foi ela que me escolheu ou se eu que escolhi ela. A gente segue aí nessa... A gente só tem certeza que nunca mais vocês se separam. Nunca mais a gente se separou. Esse caminho com ela tem 15 anos, desde que eu comprei ela e a gente começou nesse processo, né? Aqui do meu ladinho vocês estão vendo uma outra representação de uma outra divindade, que é Yansan, né? Então, cada divindade dessa tem uma relação com a natureza, e aí eu vou poder falar disso um pouquinho mais para frente. Vocês vão ver aí na tela de vocês, rapidinho, o que eu chamo o processo formativo, né? A gente pode chamar de percurso, de mergulho, de caminhada, seja lá o nome que a gente escolher para o que vai acontecer aqui hoje, é importante a gente entender que a gente vai ter um encontro com as nossas encruzilhadas. E essa imagem das encruzilhadas, por muitas vezes a gente fala, parei numa encruzilhada e fiquei perdida, sem saber por onde seguir. É uma imagem que a gente usa, né? E eu, no meu processo como professora, foi assim que eu me senti. Mas hoje eu entendo a encruzilhada como um espaço de potência, de escolha de caminhos e de percursos, que você pode olhar para trás de onde você veio, escolher o que tem de melhor nesse seu caminho e seguir. Então, a gente também vai ter um encontro com as nossas próprias imagens refletidas. Como parar na beira do rio e ficar olhando para a sua imagem refletida, parece tudo tão tranquilo, né? Parece tudo tão calmo ali, você se vendo refletido, mas se você mergulhar na água, você vai sentir a força daquela trajetória. E é isso aqui. Então tem muita beleza, muito encantamento, mas vai mexer sim com as emoções, com a história individual de cada um, inclusive com os preconceitos, porque ninguém está salvo de ter preconceito sobre algo ou sobre alguém. Então, para a gente começar aqui o nosso encontro, é importante a gente fazer esse combinado, que a gente vai seguir nessa trajetória conversando sobre a gente mesma e reconhecendo que sim, na nossa formação, na nossa sociedade brasileira, o racismo acaba fazendo parte da nossa formação, e aí cabe a gente encarar essa imagem refletida, ter coragem de reconhecer os seus preconceitos para poder rever, não tem outro jeito, não tem mágica para isso acontecer. Hoje de manhã e ontem, né, esse congresso se iniciou ontem, a gente disse disso mesmo, para se tornar, né, aí como o congresso convida por uma educação antirracista, em primeiro lugar a gente precisa reconhecer o racismo. Com certeza, não tem como seguir uma vez sem. Reconhecendo esse racismo, né, e você começa a dar um passo para ser uma pessoa antirracista. Esse é o primeiro passo, né? Porque se a gente ainda tiver que ficar explicando que o racismo existe no Brasil, a gente ainda não está no momento do antirracismo, a gente está na pré, né? No preparo. Então é importante esse entendimento e ninguém tem que se envergonhar de não ter percebido, de não ter entendido, porque o projeto do nosso país foi constituído assim, para que a gente deixasse o racismo invisibilizado, como se ele não fizesse parte da nossa vida, mas ele está o tempo todo cruzando as nossas existências, né?
Então, como foi falado, eu sou Giselda Perê, mas para além do título e da trajetória profissional, eu sou filha do Joseval, um recifense, e da Maria, uma mulher baiana que nasceu na Chapada Diamantina. E isso fez muito sentido para eu chegar até aqui, porque foi fazendo perguntas sobre a minha origem. Por que que eu era uma menina negra? Por que que meu cabelo era daquele jeito? Por que que meu nariz era assado? Então, foi desde criança tentando entender o porquê que eu sofria determinadas atitudes que com o tempo eu fui entender que eram racismos, que atravessaram a minha infância, minha adolescência, minha vida como docente, né? Então nunca ficou de fora. Foi muito importante eu entender de onde eu venho, mesmo que essas histórias da minha origem fossem muito silenciadas. A maioria de nós, principalmente nessa perspectiva de uma descendência preta, ameríndia, a gente vai ter muitas lacunas, muitos vazios, muitas perguntas sem respostas de quem eram nossos avós, de quem eram nossos bisavós, o que aconteceu na história da nossa família, porque são histórias que envolvem muita dor, muita superação, muita violência. Então, muita coisa as nossas mais velhas e nossos mais velhos não nos contam, né? Então, eu cheguei na vida adulta sem saber muita coisa da minha família, e essas dúvidas é que me levaram a estar aqui hoje e rechear a cabaça dessas questões. E aí, falando quem é a Guibalá Conta, eu fundei a Guibalá 15 anos atrás como um núcleo para pesquisar narrativas pretas e criar desde espetáculos artísticos de teatro e contação de histórias, mas também de criar materiais pedagógicos, jogos, brinquedos, brincadeiras. E eu estou aí nesse processo desde então, atuando com apresentações e formação para artistas e educadores, né? Na arte de narrar histórias, mas também eu verso sobre a arte de um modo mais amplo também. Ó, tem gente aqui que fez magistério com você. Mentira, minhas colegas! Tem gente que fez magistério com você e tem muita gente dizendo que já teve a oportunidade de ouvir você contando história para as crianças e que também te acompanham nas suas redes sociais. Ai, um abraço muito forte para quem estudou comigo. Fiz magistério em 3 escolas diferentes, porque foi um período em que o governo do estado ia fechar o magistério, então a gente ficou pingando de uma escola para outra. Eu finalizei no Jácomo, na freguesia do Ó, mas comecei no Meireles e passei pelo Tolosa, então eu conheci muita gente. Araújo, não sei qual dessas Érica Lindeza, foi no Meireles, era minha parceira, a gente era muito boa em física. De com você aqui. E do magistério eu fui fazer faculdade de educação artística, e de lá eu saí, então, com habilitação específica em artes cênicas, me tornei atriz e arte educadora, né? Tudo junto ao mesmo tempo agora. Vocês vão ver aí na tela de vocês, novamente, essa imagem dos livros, né, sendo retirados da cabaça. E essa cabaça se tornou, então, a minha possibilidade de tirar sonhos sobre um mundo melhor, porque a vida como professora estava muito dura mesmo. Então, eu precisava encher de magia a minha vida, e essa foi a forma que eu encontrei, de, com essa cabaça, poder retirar dela novas possibilidades de um mundo onde crianças pretas, brancas, ameríndias, de todas as origens, possam ouvir histórias, ver histórias sobre pessoas negras em situações de dignidade, de reconhecimento das suas capacidades, dos seus talentos, de poder contar outras narrativas, né? Chimamanda Adichie fala sobre o perigo de uma história única, e é isso que acaba acontecendo com a população negra, né? A gente acaba se vendo e as outras pessoas também nos vendo numa única possibilidade de existência, e a gente pode ser o que a gente quiser. Mas para as nossas crianças acreditarem nisso, não basta só ficar repetindo essa frase. A gente tem que nutrir os imaginários delas, porque é no imaginário que o futuro começa. Muita gente vai acreditar que o futuro nada tem a ver com sonhar, com projetar. Tem tudo a ver, né? Quando a criança está brincando ali de ser algo, ela está se preparando para o futuro. O futuro começa ali. Então, por isso a importância da gente oferecer diferentes culturas e possibilidades para que ela tenha a chance de escolher caminhos possíveis para a sua existência, para além da sua identidade étnica, racial. Isso ser uma parte da sua vida e não ser aquilo que define tudo por onde ela vai, porque essa é a realidade
que a gente vive ainda hoje, né? Aí, vocês podem ir colocando aí no chat, que a gente vai tentando acolher também. Se você quiser falar um pouco sobre quem é você, para entender, assim, qual a sua origem, né? Falei aqui que eu nasci em São Paulo, sou de Parada de Taipas, da Brasilândia, mas você pode dizer aí de onde você é, sobre a sua origem, porque em São Paulo, vamos dizer que essa São Paulo é muito nordestina, né? Ou os nordestinos estão aqui construindo essa cidade, ou são os filhos deles que estão mantendo essa cidade de pé. Então, diz quem é você e o que você considera importante de dizer aí no chat sobre as suas histórias de origem. Deixa eu seguir aqui. Então, acho que só colocar na tela rapidinho que esse percurso, então, que a gente vai fazer, a gente precisa fazer esses combinados para que esse encontro faça sentido. E o principal desses combinados eu não estou aqui hoje para convencer ninguém que o racismo existe. Isso a gente já saiu desse lugar. Então, agora a gente vai falar de práticas e possibilidades para fazer a desconstrução, a descolonização dos nossos pensamentos e das nossas práticas artísticas e pedagógicas. Pode colocar? Uma coisa que sempre me chamou a atenção a partir ali eu fiz magistério nos anos 90, né? Finalizei em 99, a faculdade foi no início dos anos 2000, e nessa época a gente falava muito, infância, parecia um conceito novo, né? E realmente, para o Ocidente, pensando na história da humanidade no Ocidente, é um conceito que foi forjado um tanto recente, ali no século XVIII, é que isso começa a se entender que a criança é o indivíduo e que existe uma fase em que ela compõe, que tem um universo. Ali começa um pensamento, né? Então, toda vez que a gente vai falar de infância, assim como a gente vai falar sobre qualquer cultura, não faz sentido ser no singular, porque não existe um tipo de infância, um modo de existir na infância. São infâncias, né? E ainda mais quando a gente vai para as infâncias pretas, a gente precisa compreender que vai ter especificidades também, né? Professoras que trabalham em mais de um território vão entender bem o que eu estou dizendo. Ela trabalha numa escola de um lado da ponte, todo mundo de São Paulo acho que entende essa ideia da ponte para lá e da ponte para cá, né? De um lado da ponte, ela vive crianças com uma determinada realidade de infâncias. Aí ela muda para o lado de dentro da ponte, sentido periferia, a realidade com as infâncias já são outras. Então, a gente precisa, na hora de falar sobre infâncias, relembrar que também há uma diversidade nessa existência, há uma especificidade nessa existência. A criança e o lúdico existe há milhares de anos nessas culturas tradicionais, tanto as africanas como a dos povos originários indígenas aqui no Brasil e no restante do mundo também. Antes do Ocidente dizer, oi, existe a infância, olha, a criança tem a sua especificidade, há milênios as crianças são vistas nessas culturas tradicionais e são vistas como seres de sabedoria e que precisam ser preparadas e cuidadas, mas que elas têm um lugar na comunidade de valor. E é algo que a gente está aprendendo ainda, né, na nossa sociedade. Eu sou mãe de 2 crianças, do José Aquim, de 8 anos, e do Benedito, de 6, e pude, com a experiência da maternidade, perceber o quanto o mundo é avesso às infâncias, o quanto o mundo é avesso às crianças. Nenhum lugar está preparado para receber uma criança. Poucos são os espaços que têm tolerância ao modo que a criança tem de existir. E quando é a criança preta, a criança negra, isso ainda se agrava ainda mais, né? Porque ainda mais para o menino, que é a minha experiência de criar 2 meninos pretos, as desconfianças e os desconfortos na relação com os racismos começam desde a primeiríssima infância, desde o momento que ele estava no berçário 1, eu já vivi situações em que o racismo atravessou e meus filhos acabaram tendo contato com violências que talvez outras crianças jamais teriam esse contato, né? Então é importante a gente lembrar disso, que quando a gente olha para as culturas tradicionais, a gente vai ter muito que aprender sobre essas questões da criança e a relação com a ludicidade. A ludicidade nessas tradições não é exclusivo da criança. Eu vou falar aqui de algumas brincadeiras tradicionais mais para frente,
e que adultos, sejam adultos jovens, adultos velhos, todos brincam, cantam, dançam. Acho que agora com a difusão da internet, a gente consegue acessar mais vídeos de crianças brincando em suas aldeias, em suas comunidades tradicionais, e a gente vê as crianças junto com os adultos, dançando, brincando, com um corpo solto, um corpo livre, né, sem travas, e passa por essa perspectiva que a gente pode dizer, essa pedagogia, esse caminho de formação, em que o saber não está desassociado do corpo, o saber passa pelo corpo. E não é só na infância. A gente fala muito, né, que o brincar é um modo de formular aprendizados, mas não é só para criança, é para todo ser humano, né? Acho que até para todo ser vivo. Se eu for observar minha cachorra, que aprende brincando muito também. Deixa eu passar aqui. Obrigada. Então, para a gente encerrar essa parte desse combinado. Então, a gente não pode esquecer que a infância é um conceito forjado recente pelo Ocidente, se a gente pensar na história da humanidade. A gente não está inventando a roda, né? Tem algo que as culturas tradicionais podem nos ensinar e nos inspirar. A infância preta no Brasil tem as suas especificidades, vai de acordo com cada território, com cada região, de onde você estiver. A infância preta nas culturas africanas tradicionais tem muito para nos ensinar e nos inspirar, e que outras crianças como a que eu fui possam, então, receber essa oportunidade, que ninguém mais mande para casa um bilhete falando do traje obrigatório da festa junina, sem considerar que existem diferentes tipos de corpos, diferentes tipos de cabelos, diferentes tipos de cor, né? E que tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de falar com a criança. Vocês estão vendo aí na tela essa palavra, né? Oralidade. Pode voltar aqui para mim. Então, esse é um conceito muito... É a espinha, é a coluna vertebral do meu trabalho. Então, é por ela, é a partir dela que eu crio as práticas e os espaços formativos. Eu ouvi falar de oralidade quando eu era professora, na Semana do Folclore. Então, passava lá na lousa o que é o folclore, é o saber de um povo passado de geração em geração. Mas era algo muito distanciado da gente, né? Então, era como se aquilo fosse de um povo aí. Não, mas era sobre nós, esse conceito versa sobre nós, né? E o folclore, que é um conceito forjado na academia, né, por pesquisadores, é para definir a cultura do povo, que nas tradições é a própria oralidade. A oralidade é o conceito que define o saber total de um povo. Não é só as histórias, não é só as histórias narradas que são parte da oralidade. O saber que passa por todo o corpo, toda a experiência vivenciada é considerada oralidade. Algo que você experimenta faz parte, então, do que é a oralidade. Não vou conseguir falar muito mais, né? Mas se você puder observar nessa referência que eu trago, um pesquisador que eu trago muitos para falar sobre oralidade chama Rampa Teba. Ele é um africano da África subsaariana, do país chamado Burkina Faso, e por lá, na sua obra Amalcolé, o Menino Fula, ele conta de forma profunda parte da sua história de origem, e num dos capítulos raízes, ele nos explica que na África tradicional, o indivíduo é inseparável de sua linhagem, que continua a viver através dele e da qual ele é apenas um prolongamento. É por isso que, quando desejamos homenagear alguém, o saudamos chamando repetidas vezes, não por nome próprio, mas pelo nome do seu clã, pelo nome da sua linhagem, da sua família. O que o Rampatê está trazendo aqui para a gente entender melhor esse conceito de oralidade, né? O indivíduo africano, ele é formado, ele é ensinado de que ele não é só ele na sua individualidade, ele é a continuidade de algo. Então, o compromisso com a palavra, com a verdade, com o que está sendo narrado, é ensinado desde muito pequeno, porque ele sabe que o que ele conta versa sobre ele e sobre os seus ancestrais, sobre quem ele vem. Então, é uma cultura que nos ensina que a gente não é um indivíduo isolado e que as nossas conquistas não são só nossas, né? Nós somos o resultado da trajetória dos nossos pais, da trajetória de nossos avós, bisavós e todos aqueles que a gente sequer chegou a conhecer, por exemplo, nesse processo de vinda para o Brasil, de
relação com o processo de escravização, de resistência, de plantar memórias, de construir histórias, mesmo dentro de um processo de violência e de exclusão, que foi o processo da escravização para os povos pretos e também para os povos ameríndios. Então, a tradição oral, ela preserva as histórias de origem e toda a totalidade do conhecimento de um povo. Então, às vezes, a gente fala da oralidade como se fosse só, aqui no Brasil, né, a gente chama de lenda. São os mitos, as lendas, né? Nas culturas tradicionais, nem existe essas definições, né? São histórias, simplesmente. E a história não é separada. Aquela história que é de tradição e que eu vou chamar de mitologia, ou aquela história que é sobre a minha família. Todas elas são histórias e todas elas têm uma importância nessa formação do sujeito. Então, aqui no Brasil, com as nossas experiências, né, de violências, com a escravização e com o racismo, as nossas histórias acabaram sendo silenciadas, invisibilizadas, por muitas vezes exterminadas. A gente teve agora o 20 de novembro, e é uma data que não é feriado nacional, né? Ela é uma data que ficou à escolha de cada município, ser ou não feriado. E isso é uma disputa ainda que está acontecendo dentro do Congresso. E por que muitos municípios não aderiram ao feriado, né? Porque é uma resistência, é uma forma de nos dar uma resposta do tipo, não, a gente não vai ceder porque, como eu contei outro dia lá no meu Instagram, né, que eu já ouvi de uma coordenadora pedagógica, de uma coordenadora que me coordenava, de que, se existe o Dia da Consciência Negra, deveria existir o Dia da Consciência Branca. Então, é uma falta de reflexão, né, sobre a história do Brasil, porque até hoje, toda a história, todos os feriados, todas as celebrações são brancas, né? E aí, na disputa de uma data para demarcar e celebrar a nossa existência, a nossa resistência, o racismo emerge e muitos municípios não declaram como feriado. Isso é o racismo vivo ali sendo vivido por nós, né? O Rampatebá, nesse livro, ele nos traz uma narrativa sobre sua história de origem cheia de imagens de sucesso, de prosperidade, sem excluir as violências, as dores e os rompimentos. Então, não é que a gente vai deixar de falar da escravização. Ela faz parte da nossa história, mas a nossa história não é só isso. Antes dos africanos chegarem no território aqui do Brasil, eles tinham uma vida, uma sociedade, eles viviam em comunidade. Então, a gente precisa começar a contar essa história do início. E aí, passar pela escravização, sim. E desde a primeira infância, sim. Né? Então, para as crianças, né, a gente aprendeu a colocar só as histórias, vamos deixar tudo bem felizes para sempre, né? O Walt Disney, a gente foi formado assim, né? A minha educação eram só essas histórias que não tinham dores. Só que aí, na realidade, na vida real, a criança está na escola ouvindo histórias, só que todo mundo é feliz, que tudo dá certo. E ela não está nessa história, porque não tem personagens pretos sendo felizes e tudo dando certo. Quando aparece, ela é o bandido, ela é o cozinheiro, ela é a empregada. Aí ela chega em casa e ela vive uma realidade de exclusão, de violência. As histórias servem para a gente formular, inclusive, a nossa realidade, compreender melhor a nossa realidade. Então, se eu só forneço para ela histórias em que ela não está presente, não tem ela representada, e que tudo é lindo, maravilhoso o tempo todo, que recurso que essa criança tem para ela chegar em casa e formular a experiência de vida dela? Né? Então, fica difícil e cada vez mais essa criança vai se sentindo exclusa, diferente. Retoma lá para a gente. Então, quando o Bá conta a história dele nessa obra, incluindo os sucessos, mas também as derrotas, ele nos apresenta uma narrativa de valorização, onde desperta o orgulho da própria história, que o levou a escrever uma obra de mais de 350 páginas, com riqueza de detalhes de 3 séculos da sua história de origem. Eu não sou capaz de contar essa história da minha família dessa maneira, por conta desses rompimentos que a gente teve na nossa trajetória com a oralidade, onde a oralidade foi sendo posta como algo desimportante. Né? Então, minha avó repetia a mesma história 5 vezes, a sua avó provavelmente também, e você, nossa, mas para que ela repete tanto a mesma história? Sabe, para quê? Porque o exercício da oralidade tem relação com a memória, né? E memória se faz na repetição, não tem outra maneira da memória se estabelecer. Por isso que Rampatebá foi capaz, porque ele ouviu a sua história de origem do seu pai, da sua mãe, ouviu a história do seu avô,
da sua avó por parte de pai, o mesmo do lado da mãe. Então, ele conhece a sua história familiar por mais de 3 séculos, desde que ele nasceu, ele ouve essas histórias. E isso é conhecimento, é sabedoria, isso nos organiza no mundo, né? Nas filosofias africanas, tem um conjunto simbólico chamado adinkras. Um desses símbolos é o sankofa, que é bem difundido aqui no Brasil, que uma das maneiras dele aparecer representado é um pássaro com a cabeça voltada para trás e as patas voltadas para frente. Esse símbolo vai versar sobre uma filosofia que nos orienta a compreender que, para a gente se entender no presente, é importante que a gente conheça o nosso passado, para que assim a gente consiga pensar no futuro próspero de possibilidades. Então, eu preciso saber de onde eu venho, para entender onde eu estou e projetar um futuro. Isso é uma filosofia que orienta os povos que criaram os adinkras, que são os povos ali da região do país de Gana, mas que também versam em várias outras culturas do continente africano, e que a gente pode entender isso como metodologia. Para mim, é uma metodologia formativa, onde eu vou trabalhar com formação jovens, adultos, professoras ou crianças da primeiríssima infância, eu levo essa metodologia da gente começar pelo passado, ir para o presente, depois ir para o futuro, depois volta para o passado de novo, não perder de vista as nossas histórias de origem para a gente conseguir projetar o futuro. Tudo bem por aí? Sim, então falando do símbolo do currículo antirracista, né? Ah, que tá lá, né? Tá na Sim, a Prefeitura de São Paulo, a gente tem que ter muito orgulho, assim, Sim. das conquistas que a gente tem dentro do setor da educação aqui. Ainda há muita resistência, ainda há muito que caminhar, mas com certeza, perto de outros municípios que eu tive a possibilidade de passar e conhecer, a gente está bastante à frente, assim, e podemos ser referência para o restante do Brasil também. Agora vocês vão ver aí uma pergunta que fala muito sobre a vida do narrador de histórias, quem quer contar histórias, né? Às vezes você tem uma vontade de contar histórias, mas o que eu vou contar? Então, quando começou para mim, também eu queria contar histórias, mas eu olhava contadores de história e falava, nossa, que incrível, eu quero contar, mas o que eu vou contar? Então, por que eu transformei o meu trabalho de contação de histórias só em histórias pretas, ou histórias pretinhas, como eu gosto de apelidar? O que me levou a essas histórias foram as lacunas, os meus próprios vazios na minha história de origem. Então, as respostas que eu não tinha, eu fui em busca de preencher com os contos tradicionais. Claro, não encontrei sobre a minha família, né, especificamente. Mas eu encontrei possibilidade de nutrir o meu imaginário e de imaginar como era esse avô que eu nunca conheci, de imaginar como era esse bisavô, de que região do continente africano eles poderiam ter vindo. E como é essa região? Como será que é a vegetação? E o que eles criaram por lá? Quais recursos eles descobriram? Então, tudo essas perguntas que no começo eram somente vazios que me causavam dor, foram sendo também força, né, de mobilização na direção de uma resposta. E conhecer essas histórias tradicionais também me trouxe a possibilidade de reconhecer a mim mesma nessa trajetória, mesmo que não versasse especificamente sobre mim. Lembra que a gente entendeu que lá na África a gente é continuidade de um todo? Então, as histórias tradicionais, elas vão falar de família, vão versar sobre o conceito de família e família bem ampla, de uma possibilidade bem ampla de existência. Vai versar sobre natureza, sobre pertencimento, sobre a própria diversidade. Então, vou mostrar para vocês daqui a pouco obras literárias aqui autorais, mas com certeza as histórias tradicionais podem provocar e nos ensinar muito desde a primeiríssima infância. E a história da família da sua criança, né? Não só a história que está no livro, a história sobre nós, sobre você, sobre a criança, sobre a avó da criança. Então, é importante a gente se perguntar o que é a oralidade e onde ela está na sua vida. Não é algo distante, fora, que está lá só do povo, de um povo aí. Não, você é o povo, nós somos o povo. E a gente faz parte disso. Então, é importante você refletir onde será que a oralidade está na sua vida, na sua formação e na sua prática pedagógica. Porque como professora, quando eu comecei a pesquisar, eu percebi o quanto a gente tem relação, sim, com essa perspectiva da oralidade.
Porque sim, a gente parte de um livro muitas vezes para poder ensinar um determinado conteúdo, mas falando principalmente da primeiríssima infância, da educação infantil, gente, a oralidade é uma ferramenta gigantesca que a gente utiliza por muitas vezes sem ter consciência. Então está na hora da gente tomar consciência de que isso é um campo do saber e que sim, professoras e professores podem dominar e usar esse recurso com maior percepção, com maior aprofundamento, com maior consciência, entender que esse é um campo de pesquisa e também pode ser uma metodologia. Quantas vezes eu fazia roda de histórias, ou roda de conversa no início ali, do período, isso eu estou falando, gente, dos anos 90, final dos anos 90. Nas escolas que eu trabalhei, quando eu fazia roda, para iniciar a aula com roda, hoje é bem comum, né? Mas quando eu comecei, as outras professoras me julgavam. Tipo, tá perdendo. Ah lá, ó, só enrola essa daí, ó. Só enrola. Só fica conversando. De novo. De novo, olha lá, ó, ela de novo sentada com as crianças em roda, só conversando. Cadê a atividade? Cadê o papel? Sulfite, cadê né? o sulfite? Cadê a criança com lápis na mão? Mimeógrafo ainda? Ainda com mimeógrafo, exatamente. Então, e ainda hoje eu sei que essa realidade também existe, em que quando a gente está dando autonomia e protagonismo para a criança, pode ter olhares até das próprias famílias, né? Do tipo, mas cadê a pasta cheia de folha de desenho pintado? Por que não tem, né? A apostila, né? Porque o saber ele é formulado de outras perspectivas e não só o saber escrito e registrado, que é super importante também, mas a gente pode vivenciar de outras maneiras, né? Então, é importante a gente reconhecer como ferramenta para a nossa... Opa, calma aí que eu passei aqui. Para mim, vocês estão vendo aí, eu toda de branquinho ali, porque hoje eu sou uma mulher de candomblé. Quando eu comecei essa pesquisa, eu não era, né? Isso foi acontecendo no meu caminho. É meu filho mais velho no meu colo. Aí do lado tem uma foto, eles estão maiores também, da gente de férias. E eu gosto de mostrar porque, para mim, foi uma possibilidade de reconstrução. Não só ter a minha família, ter os meus filhos, mas poder ter os meus filhos com essa consciência que eu tenho hoje. Né? Então, hoje, meus filhos têm uma relação com a sua própria história de origem muito diferente da que eu pude ter. Eu já tive vergonha, porque meu pai tinha sotaque, né? Eu já tive vergonha por ser negra, por ter o cabelo assim, X, assado. Não que meus filhos estejam livres de viver as experiências com a xenofobia, com os racismos, né? Não, eles não estão livres, acontece na vida deles, mas eles têm outros recursos que eu não tive. E é isso que eu desejo, não só para os meus filhos, mas para todas as crianças. Então, a narração de história de vida e de histórias pretas pode ser espaços de reconstrução das nossas práticas orais, como reconstrução de nós mesmas. Giselda, mas eu não ouvi histórias na minha infância. Eu não tive histórias, minha mãe não me contou histórias, minha avó não me contou histórias. Será que não? Porque às vezes a gente fica com uma ideia de que, por exemplo, eu sou uma contadora de histórias, mas vocês acham, eu sou mãe solo, dois filhos. Vocês acham que na minha rotina eu consigo todo dia sentar com eles, criar um ambiente e aí fazer algo super mágico, incrível? Não, gente, minha vida é igual de várias outras mulheres por aí. Então, o que acontece? É nas brechas, é nas possibilidades. Como minha mãe, quando ela estava estendendo roupa no varal, é que ela estava me dando algum conhecimento ali. Quando ela estava cozinhando e fazendo a comida dela, para nossa família, no momento que ela está picando cebola ali, vem uma memória e aquela é a hora. Não, então talvez a sua mãe, a sua avó, ou o lado masculino da família também, tentou te entregar histórias, talvez que estão aí com você, só que você estava achando que isso não era história, que isso não valia. Só valeria se a sua avó fosse aquela vovó de chale, sentada numa cadeirinha de balanço, igual a imagem que o Monteiro Lobato criou na nossa cabeça de vovó que conta história. E aí, quando a gente vai falar de uma experiência de vida preta, periférica, a velocidade dos acontecimentos é outra, né? Então, as mulheres, muitas vezes, ficam a cargo dessa experiência dentro das famílias, mas tem muitos homens também. Na minha casa é pai e mãe, bons contadores de histórias, principalmente meu pai, e que eu só fui entender que estava já na minha formação. Eu não virei contadora de histórias porque, um dia eu falei, vou ser. Não, o futuro começa na infância. Então, desde lá, ouvindo histórias, sendo preenchida por essas histórias, é que isso foi acabando me inspirando para eu chegar aqui
onde eu tô hoje falando com vocês. Eu acho que assim, quem ainda tem oportunidade de ainda conviver, né, com a família, com a mãe, assim, eu tenho uma filha, a mais velha, ela é muito interessada nas histórias da minha mãe, que minha mãe, uma vez você está contando, eu tô lembrando da minha Aham. mãe. A minha mãe é uma verdadeira contadora de histórias, assim, fantástica. E minha mãe, e a minha filha, ela gosta, vai bebendo água, Gi. Vou. E a minha filha gosta que minha mãe repita, porque ela se encanta com as histórias que a minha mãe conta, e ela fala assim, ô vó, conta aquela história tal, ô vó, aí ela apresenta uma pessoa, um amigo, né, alguém da convivência, e pede para recontar. Igual que a gente faz na escola, né? Quando a Sim. gente quer ouvir de novo, a gente tem interesse. Eu acho que a palavra também é de se interessar por essa ancestralidade, se interessar pela história do outro, se interessar pela vida, né? Pela vida dessa pessoa e até pelas histórias que contavam para ela, porque a minha mãe conta as histórias que ela ouvia. Então, Sim. olha que bacana essa possibilidade, né? E se a gente não faz uma reflexão de reconhecer que essa sabedoria está dentro da nossa casa também. E falando de outros formatos de família, eu não fui criada por mãe, eu fui criada por uma tia, eu sou adotada. Gente, relações familiares podem ser diversas, mas a oralidade vai estar lá, ela pode estar lá, e basta você prestar um pouquinho de atenção que você vai ver que faz parte da sua formação. O que falta é a gente colocar o local de importância dela nas nossas vidas e entendê-la como recurso pedagógico, um recurso muito potente de formação, né? Então, esse interesse que você traz é algo inerente do ser humano. A oralidade não foi criada pelos africanos, não foi criada pelos povos ameríndios. Ela é do ser humano. Só que ela foi uma ferramenta em que o Ocidente renegou. No momento que o Ocidente vai, vamos criar civilizações, vamos prosperar, enriquecer, ele classifica a oralidade como algo primitivo, como algo que não tem importância. O que passa a ter importância é só o que está nos livros. E isso prejudica demais processos de formação cultural como a nossa do Brasil, que a gente fica se sentindo sempre meio vira-lata, né? Porque a gente quer ser o europeu, a gente quer ser o norte-americano e não aprende a valorizar as nossas próprias histórias de origem, os nossos próprios saberes, enquanto o mundo fica viajando para cá para buscar essas sabedorias e levar e traduzir na língua deles. E depois a gente vai lá e compra os livros ainda, achando que está pegando alguma novidade, né? Mas vamos ver agora na tela esse mapa, porque às vezes a gente fala de oralidade, de histórias tradicionais, parece que, não tô convencida ainda que isso é conhecimento. Então, toma um mapa para você entender. Então, as histórias que nos formam, as histórias tradicionais dos povos da diáspora, né? A diáspora é esse movimento em que os povos africanos foram trazidos de forma forçada para as Américas, mas a gente chama de diáspora preta, né? Então, nessa diáspora, é esse movimento para onde os povos tradicionais foram, para os territórios que eles foram. Então, quando a gente retoma para esse mapa, você está vendo esse pedacinho laranja aí no mapa do continente africano? É esse que está ampliado com esses nomes que talvez vocês não consigam ver, mas tem umas bolinhas que demarcam os reinos, os povos. Essa localização geográfica aí é só um pedacinho do continente africano e de onde versa a origem dessas mitologias que eu vou falar já já, que é a mitologia dos orixás. E não é ainda nesse território inteiro. Então, muita gente fala assim, Giselda, eu não consigo trabalhar com conteúdo das Áfricas porque, falar de orixá, você não precisa falar de orixá, a África é gigantesca. Você viu o pedacinho de onde vem? Mas é ali a nossa diáspora nasce principalmente ali. Então, também não falar é excluir bastante sabedorias sobre a nossa origem. Mas se para você é difícil por N razões, você tem um continente inteirinho aí de possibilidades para ir. E aí coloco o mapa novamente para a gente entender que esse conhecimento pode estar de mãos dadas com o conhecimento formal dos livros, gente. Então, eu vou sim, para eu contar as histórias, eu estudo, eu entendo que povo que é, de onde que vem, quais características é daquela geografia, para eu não ficar reproduzindo também estereótipos sobre o povo africano. Eu também vou contar uma história e vou só reforçar uma ideia, né? Aquela ideia de que a África é uma África que só tem pobreza, que só tem miséria, que só tem doença. Então, eu aprendi sobre a África isso. Eu achava que a África era um país há 20 anos atrás. Então, isso tudo, a gente precisa estar o tempo todo nutrindo de outras narrativas para que a gente possa levar essas histórias
e não reproduzir mais e mais estereótipos, Então não né? se dorme e se acorda sabendo. Não, né, de gente? modo Não algum. é tão mágico, não é. A vida como ela é isso, exige formação, exige pesquisa, existe interesse, existe buscar com quem Com já certeza. foi atrás e que está aqui generosamente compartilhando saberes e buscando, gente, buscando e Se ampliando o você repertório. escolheu o caminho de ser educadora, de ser professora, de trabalhar no campo da educação, não sei se você já percebeu, mas não tem paz. É estudar para o resto da vida, gente. Então, se você queria. Toda profissão é assim, na verdade, mas principalmente a nossa. Não tem como. Nós somos mediadores de conhecimento, mediadores de cultura. E não tem como a gente saber de tudo o tempo todo. Então, sim, a gente tem que se debruçar. E por mais que a sua avó seja preta, seu avô seja preto, isso não te dá um diploma de conhecimento sobre a cultura preta. Eu sou uma mulher preta, eu nasci, já na maternidade já disseram, bebê preto, estava lá na minha certidão de nascimento. E eu tive que estudar, porque na nossa formação a gente não recebe essa base. As nossas crianças talvez vão ter outra experiência lá na Eu frente, acredito né? que as crianças, vamos dizer, daqui 20 anos, vai ter uma história mais bonita. Elas não vão começar pela África sendo um país, né? Eu acho. Vai ter outra Está nas nossas mãos, né? Elas vão poder aprofundar, mas não é que elas não vão precisar mais estudar, elas vão poder ir além do que a gente está indo Com agora, certeza. né? Já estão vários passos à frente. À frente. Imagina, se eu pudesse ter tido contato com essas sabedorias desde a primeira infância, eu não estaria emburrada naquela foto lá, Né? porque o chapéu não cabia na minha cabeça, né? Eu estaria aceitando a minha própria identidade, a minha própria verdade, né? Mas vocês vão ver agora mais uma citação do Rampatê Bá, eu falo bastante dele. Ai, amei o nome Bá. Ah, é ótimo. Ai, o Bá, meu amigo, né? Ele já não está mais entre nós, mas viveu até quase 90 anos e, ó, produzindo conhecimento. Africano falando sobre a África. É importante a gente ficar de olho nessas referências. Ah, eu quero aprender sobre os povos indígenas. Aí você vai aprender com quem? Com quem não é indígena? Não faz muito sentido, né, minha gente? Acho que dessa fase também a gente tem que passar. Mas olhando aqui para essa citação, ele vai falar sobre essa tensão que há sobre o conhecimento transmitido pela oralidade e o conhecimento escrito. Então ele fala assim, que para alguns estudiosos, o problema todo se resume em saber se é possível conceder à oralidade a mesma confiança que se concede à escrita quando se trata do testemunho de fatos passados. Aí ele diz que o testemunho, seja escrito ou oral, no fim não é mais que testemunho humano. Vale o que vale o homem, vale o que vale a pessoa. Então, o conteúdo escrito é parte da opinião, da perspectiva, dos valores de alguém. Então, não é porque está no livro que é uma verdade absoluta. A gente sempre media o conhecimento e sempre vai passar por nós. Então, muitas vezes eu vou ler uma história sobre a África, de um livro infantil, e eu falo, nossa, mas que jeito estranho de falar da mulher preta. Nossa, que jeito estranho de falar da pessoa preta. Por quê? Porque aquele autor tem preconceitos. Então, por mais que ele esteja cheio de boas intenções, se ele não fez a lição de casa antes, que é de desconstruir os seus racismos, ele vai constituir uma obra literária que vai reproduzir estereótipos, porque vale o que vale a pessoa. Então, se você não se desconstrói, se você não vai em busca de novas perspectivas sobre aquele mesmo ponto de vista, você vai continuar reproduzindo racismos, estando num livro que pode ser best-seller, ter vendido horrores, mas está ali reproduzindo racismos. Então, o que a sua avó fala e o que está publicado, muitas vezes a gente vai encontrar receitas, remédios caseiros. A sua avó te ensinou que macerar mastruz com sal e colocar sobre uma parte do seu corpo que está dolorida, melhora. Aí você fala, imagina, que nojo, nunca vou fazer isso. Aí você vai na Vila Madalena, numa loja super bacanuda lá, toda chiquérrima, de ervas ancestrais. Aí você compra um vidrinho que tá lá, mastruz, com uma etiqueta gourmetizada lá, mastruz com sal. E você fala, nossa, uau, e paga R$100. Tá, sua bobinha? Então, ouve o que a sua avó fala. Então, presta atenção nos saberes que estão na sua vida, na sua família, que tem valor, sim, mesmo que não esteja no livro.
Então, o que a mãe do seu aluno, o que a bisavó do seu aluno talvez possa vir fazer uma roda dentro da sua sala, já é um recurso pedagógico incrível, rico, que ela vai contar a história de onde ela vem. Você não precisa nem contratar a Giselda Pereira. Tá aí, ó, os saberes aí na sua comunidade. Use das suas comunidades, do que você tem dentro da sua comunidade, né? Aí agora falando da literatura, né? Como eu falei para vocês, esse é um recurso que eu utilizo de pesquisa. Vocês vão achar essa literatura com diversos nomes. Eu chamo de literatura preta. Algumas pessoas vão falar literatura afrocentrada. Outros vão dizer literatura preta brasileira, literatura afro-brasileira. Aqui o Sandy Oliveira chama de literatura negra do encantamento. Tem nomenclaturas diversas, mas do que a gente está falando? A gente está falando de uma literatura que é feita por autoria preta, desde o ilustrador até o autor ou autora. E aí a gente tem uma mais específica ainda, pode voltar aqui para mim, que é de editoras pretas, né? Então tem editoras criadas e administradas por pessoas pesquisadoras em literatura, são pessoas pretas, que só têm autores pretos, então cada vez mais vai se tendo uma especificidade. E aí vão ter diversidades, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês, porque eu começo a falar antes, né? Senão eu fico aqui, ó. Sim. E aí falo. Aí os recursos ficam todos aqui, eu não mostro, né? Então, a gente tem tipo uma meia horinha. Então chegou a minha hora mesmo. Então, antes de mostrar a literatura preta que eu trouxe aqui, para exemplificar, que provavelmente muita coisa vocês têm até nas bibliotecas de vocês, nas salas de leitura. Porque, como eu falei, São Paulo está bem avançado em relação a municípios vizinhos nossos aqui, né? Mas aí eu quero dar uma dica de uma literatura para você estudar sobre África, por exemplo. Tem esse livro aqui que eu vou falar, mas vocês podem printar aí na tela de vocês. Não sei se vai dar muito para ver então o é nome. Bacana, porque teve coisa que você falou que já pediram para você repetir, Giselda. Tá. Então, assim, gente, quem quiser retomar, reviver, a live vai ficar gravada. Aí volta e encontra e printa, tá? Esse recurso é interessante. O Alberto da Costa e Silva não é um homem negro, um homem brasileiro, branco, acadêmico, mas que ele conseguiu descolonizar o seu pensamento, né? Então ele conseguiu sair dessa perspectiva só do olhar do homem branco eurocêntrico. Ele foi para a África, pesquisou durante muito tempo, se dedicou muito a essa pesquisa, e ele tem esse livro que chama A África Explicada aos Meus Filhos. É um livro até acessível, de valor, e ele vai conversar com a gente mesmo sobre o continente africano, sobre as nossas descendências. Uma conversa, assim, de boa, tranquila, sem usar termos super acadêmicos e tudo mais. Então, é uma linguagem bem acessível, que provavelmente vai responder perguntas que você tem e às vezes você não tem nem coragem de fazer. Os capítulos chamam conversas, então primeira conversa, segunda conversa e assim vai. E tem um mapa do continente africano que é muito importante. O mapa está na sua realidade, está na realidade da sua sala de aula também, para as crianças irem se familiarizando. Olha, gente, eu vou tirar foto e colocar no grupo. Aí, falando de cultura tradicional, né, africana, hoje eu quero indicar essa obra aqui. Olelê, uma antiga cantiga africana. Provavelmente vocês conhecem também, que ela está bem difundida na rede. Tem o vídeo dessa música no YouTube, né? A gente encontra, aprende a cantar. Quero só saber se vocês sabem cantar, mas... Olelê, lá. Olelê. Aí, então, embolou a letra. O Fábio é um pesquisador carioca, que ele pesquisa músicas tradicionais africanas, instrumentos, e aí ele publicou esse livro com a coordenação da Heloísa Pires Lima, que é uma importante autora brasileira, que tá há anos publicando obras sobre histórias tradicionais africanas. Ele conta a história da música. Então ele nos explica onde que a música é aplicada naquele contexto tradicional e de uma forma deliciosa, com ilustrações, com ilustrações lindíssimas, assim. O livro, ele pode ser explorado não só pela linguagem da escrita, para formar um leitor,
ser leitor não é só de palavras, né? Principalmente quando a gente pensa na primeiríssima infância, as imagens, vocês sabem, né, gente? Estou ensinando aqui padeira a fazer pão, mas vocês sabem que imagem para a primeiríssima infância é fundamental. Então, ele vai trazendo essa obra e, no final, ele nos oferece, gente, toda a pesquisa dele. Então, ele traz a letra, e não vai dar por causa da iluminação aqui, ó, aqui, ó. A letra, a partitura, para quem estuda música e consegue ler a partitura para pegar a melodia direitinho. Aí vai mostrar no mapa onde é a localização. É muito importante mapa, gente, desde a primeira infância, é muito importante. A gente fala assim, eu não tenho senso geográfico, mas por quê? Porque a gente não foi treinado, a gente precisa oportunidade, né? Então, e aí vem o glossário, que eu fico inversa na câmera, né? Meu cérebro buga. Então, vem o glossário explicando o que é cada coisa. Então, assim, livros infantis, infanto-juvenis de qualidade, como esse do Fábio Simões, e com as ilustrações da Marília Pirillo, são recursos para a gente, fonte de pesquisa para a gente. Foi assim que eu comecei a aprender sobre África, não foi com Alberto Costa e Silva, ele veio depois, né? Então, primeiro eu fui pelos livros infantis. Então, essa fica a minha principal dica de pensar num contexto de tradição, de entender uma África na tradição. E aí, vou falar agora sobre os nossos... Bom, Bell Hooks, né? Uma pesquisadora norte-americana que fez obras para a infância também, que vai falar sobre a cor da pele, sobre a relação com o cabelo, sobre a dança, a importância de como a questão com o corpo é importante para as nossas crianças e para a nossa cultura preta, né? O corpo faz muito parte da nossa relação. Quero falar também do Júlio, o Júlio Emílio Braz traz essa obra aqui chamada Estrelas. Essa obra vai falar do medo do escuro, né? Então, assim, que criança que não passa pela experiência do medo do escuro? Quem que nunca passou? Então, traz ilustrações da Clara, belíssimas, um texto bem simples, direto, e que a criança vai desenvolver muita linguagem, porque ela mesma vai narrar o que ela está vendo, como ela está vendo, né? E sobre um tema que fala de algo que é de toda a criança, independente da sua identidade étnica, racial, né? Todo mundo passa pela experiência do medo do escuro e que aí nesse livro se revela as estrelas, né? Quando a gente supera o medo do escuro, a gente enxerga as estrelas. Quero também destacar essas obras aqui de uma editora chamada Afrodynamic. É uma editora independente, preta, que traz obras que falam de um futuro, de um conceito que é o afrofuturismo. Depois vocês podem pesquisar, não vai dar tempo de eu falar do conceito. Mas ela faz, então, uma literatura infantil falando de heróis, de heroínas, e todos pretos, pretas, e com relações com as nossas tradições também. Aí eu vou falar dela, né, da Estrela Mor, dessa literatura preta, que eu tive o privilégio de conhecer muitos anos atrás, quando ela estava escrevendo o primeiro livro dela, que é a Kilsan de Oliveira. Então, com qual penteado eu vou, fiz a mediação dessa história na escola do meu filho, porque meu filho teve questões lá, ele é o único menino preto da sala, que ele é bolsista numa escola particular, que eu estou até revendo essa experiência aí para ele, e ele estava sofrendo preconceito por causa do Black Power dele, então eu fui lá com essa obra que abre tantas chaves, não só para o cabelo, mas tem crianças representadas aqui, criança com vitiligo, enfim, diversas possibilidades de ser negro, né? Aí, Faiola, que eu falo para as professoras, que já é um livro pronto para você fazer um projeto, porque vai falar dos instrumentos, tem rima, tem o protagonismo da criança, né? Um livro que traz a repetição, a rima em repetição. Então, a criança aprende aquela frase, ela já sabe que aquela frase é a chave que vai levar para ela saber qual é o próximo instrumento. Cada instrumento vai versar sobre uma cultura diferente afro-brasileira, uma expressão cultural diferente, samba, maracatu, afoxé. Gente, Kilsan, I love you. E aí, né, não dá para trazer todos dela mesmo, porque eu não tenho todos, mas esse aqui é uma delicadeza que fala da menina pretinha de um lado e do outro o menino pretinho.
E aí, gente, a ilustração é tão delicada. Eu falo que é a mediação para uma criança só. É um livro pequeno e que é tudo tão delicado que para o grupo eu acho que ele não funciona muito. Mas aí é a minha experiência, né? Aí você dá o seu jeitinho lá. Tá vendo? É tão delicada a ilustração do maravilhoso do Rodrigo Andrade e da Carol Fernandes, que eu sou muito fã desses ilustradores pretos que fazem essa pesquisa. Nossa, quanta coisa! Será que eu continuo? Estão pedindo aqui, Estão pedindo, gente? Ai, gente, eu vou dar conta. Vou. E essa coleção aqui, Lulu Adora Histórias, que não é brasileira. E assim, por que eu sempre indico essa coleção da Lulu? Porque é uma menina preta da primeiríssima infância que é super íntima da biblioteca e dos livros. Isso é muito importante de estar no imaginário das nossas crianças, porque por muitas vezes, além dela não se ver na literatura, ela não se ver nas histórias, ela também não se acha capaz de estar numa biblioteca. E não é porque ela, meu Deus, ela não se acha capaz, não é porque toda a sociedade diz isso para ela. Crianças já não são muito bem-vindas em bibliotecas, né? Assim, algumas sempre tem uma questão. Algumas outras já estão mais adaptadas, né, às crianças, mas a criança preta, então, ela já traz aquela situação. Então, vamos nutrir o imaginário das nossas crianças de que elas podem, sim, estar nessa perspectiva. Uma obra sobre cabelo, que talvez não esteja na rede municipal, mas que merece, é a obra da atriz e arte educadora Lilian Telles, chamada Cabelindo. O texto é curto, talvez para os menorzinhos seja um tiquinho mais denso, mas, professora, você é autora também da sua mediação. Você também pode adequar a linguagem para o que você acha mais apropriado para a sua turma. Explore as imagens, toda obra. Eu trouxe aqui obras que eu considero que ajudam nessa possibilidade com a primeiríssima infância, mas se considere capaz de estudar uma obra literária, de ter para si essa história, e aí você narra da sua maneira, usando o livro como suporte por conta das imagens. Mas se você acha que um livro é incrível, mas a história é muito longa, é muito densa, seja você a autora, a mediadora. Por isso que a gente chama de mediação de leitura, porque você está entre o livro e o seu público, as suas crianças. Contação de histórias é quando o livro não está. É quando é você, a história e o seu público. Quando o livro está, é mediação de leitura. E você pode usar desse suporte, sim. Esse daqui, Meu Nome é Malum, eu sou muito fã. É um livro que fala de uma problemática comum em toda escola, que é uma criança que é ridicularizada por N coisas. Pela sua cor, pelo seu cabelo. No caso da Malum, ela é uma criança com uma autoestima excelente, mas que essa autoestima vai sendo minada por conta do que acontece na escola toda vez que a professora faz a chamada com seu nome. Então, é uma obra que dá para você, levei também na escola do meu filho, e as crianças conseguiram se identificar, porque todo mundo sofre algum tipo de perseguição, seja porque fez um corte de cabelo e os amigos acharam diferente, e naquele dia ele fica se sentindo excluído, né? É algo que o cabelo vai crescer, óbvio. No caso da Malum, não dá para mudar o nome. Então, o que precisa mudar é a perspectiva das crianças, é o preconceito das crianças. Um livro que eu não trouxe, mas que é do mesmo autor, Josias Marinho, que tem o Benedito, que é um livro ilustrado, então é um livro-imagem, né, que não tem texto. Esse tem texto, que é o outro livro dele, O Príncipe da Beira, mas as obras do Josias têm uma possibilidade de você explorar visualidades muito grande. Trouxe aqui o Emicida, mas nem precisava, né? Ele não precisa de mim, o Emicida, para ser divulgado. Mas trouxe, porque o livro é bom, então a gente fala, né? É um livro que abre várias chaves para várias perspectivas das culturas pretas, não só brasileiras, mas africanas, norte-americanas. Também é um livro que dá um projeto bom, viu, minha gente? Nossa, você fica o ano inteiro aí usando ele como chave. Foi pra escola. Esse daqui chama Tanto Tanto. Não é brasileiro, tá traduzido. E por que eu... Chega a estar rasgado, né? Aqui em casa. A escola também tem. Ele tem, na rede municipal, ele tá. Eu tentei trazer obras que eu sei que tem e outras... Mas eu tô vendo que a maioria não tem. Assim, e outras para vocês irem atrás, colocarem na lista, né? Solicitar para os outros anos, né? E muitos aqui, autoria preta, autores independentes, editoras independentes que precisam ser fortalecidos. O Emicida, não desculpa, Emicida.
mas não precisa, né? Aí tem esse tanto. Por que eu sempre indico essa obra? Ela é linda, é maravilhosa, né? Tem ilustrações tanto dessa obra. Mas é uma história de acumulativa, né? As crianças amam história que acumulam. Que aí chega um, depois chega o outro. Aí você puxa na memória quem que já chegou. Repete as frases, E repete, né? E tem a rima também. A ilustração dessa família preta, afetiva, que se toca, que beija, que come, que grita, que muito parecida com as nossas famílias, né? E a relação do homem preto, né? Do menino preto, uma relação de amor entre homens. Muito importante a gente nutrir os imaginários das nossas crianças com isso. A gente sabe, o quanto né? elas são queridas, o quanto a Exato. gente gosta de estar com elas. E o quanto a gente quanto os gosta de- homens pretos são capazes de amar e de serem afetuosos e de cuidar, porque a imagem do homem preto é muito endurecida na nossa sociedade. A mulher preta ainda tem essa coisa de, a mãe preta, né, que está no nosso imaginário. Mas o homem está sempre associado à brutalidade, à violência. Então é importante a gente nutrir isso, para que esse menino preto cresça e saiba que ele pode amar com Ó, você vê, eu conheço essa afetividade. história, assim, também de longa data. Já comprei, já emprestei, já não devolveram. Não emprestem. E assim, eu nunca tinha olhado essa Por essa perspectiva do perspectiva, homem, né? Sempre eu olhar com o bebê, do afeto e Sim. tal. Interessante, obrigada, Gi. Imagina que o pai é o último a chegar e ele está na expectativa Sim. do pai chegar, né? E essa daqui que também é bem famosa, As Tranças de Bintô, que vai falar que o texto também pode ser um pouquinho mais longo para a primeiríssima infância, mas como eu disse, se sintam capazes de serem mediadoras, autoras, contadoras. A ilustração, esse processo de ser criança e virar adolescente, né? As nossas crianças têm essa expectativa. E eu deixei, sim, As Tranças de Minha Mãe, da Ana Fátima. Ela acabou de lançar um outro livro pela Companhia das Letrinhas, mas esse aqui é da editora dela. Ó que mulher arretada, baiana. Ela falou para mim que ninguém queria publicar as histórias dela, ela foi lá e criou a própria publicação. A própria editora. É uma história que fala da relação afetiva entre o filho e a mãe preta, né? Da relação com as tranças, com o cabelo, com a memória. E aí eu deixei por último o tema polêmico, né? Dos orixás, né? Tem pergunta aqui. Então vamos para as perguntas. E aí a gente vai para as perguntas. Então, assim, os seus preconceitos são seus. Um professor não pode utilizar da sua orientação religiosa para definir o que você vai ensinar. Versar sobre mitologias não é ensinar religião. Mitologias são histórias de origem que orientam povos culturalmente e não religiosamente. Religião é uma instituição que foi criada depois. A cultura vem primeiro. Então, a mitologia dos orixás pode sim estar na sala de aula, porque ela é cultura, ela não é religião. Ela orienta religiões no Brasil, porque toda religião é orientada por uma mitologia. Assim como as religiões cristãs têm as suas mitologias, as outras religiões também têm as suas mitologias, que passam a ser a verdade de um povo. Ela passa a ser a verdade de alguém, mas não significa que a sua verdade tem que sufocar outras verdades que existem no mundo. Se a gente quer crianças que sejam antirracistas no futuro, a primeira coisa é essa, é entender que por mais que você seja orientado por uma verdade, a sua verdade não é única. O mundo é imenso e é diverso. E se a sua verdade só existe em detrimento do apagamento da outra, sua fé está muito fraca. Me desculpa. Então, se fortaleça, tá? Fique forte aí. Pouca fé. Fique forte aí na sua crença e saiba que é muito difícil para você começar por isso, então não comece pela mitologia dos orixás, mas comece em algum momento, tá bom? Vamos para as perguntas e depois eu quero terminar cantando, ensinando uma brincadeira, pode ser? Peraí, deixa eu buscar aqui, porque vai Então, subir. antes, deixa eu mostrar a cabaça Guibalá. Vai lá. Bom, essa cabaça aqui, para ela se abrir, a gente precisa fazer um encantamento com uma música que eu vou ensinar e vocês cantam daí, eu canto daqui, tá bom? É assim. Aguibalá é uma palavra em Yorubá, que é uma das línguas do continente africano, de um dos povos africanos dos quais nós descendemos. Aguibalá quer dizer quintal sagrado. Eu cresci numa casa com um quintal que me fez ser a pessoa que eu sou. Então, acho que não é à toa. Então, a música é assim, ó. Aguibalá, Aguibalá conta, Aguibalá. Aguibalá vai contar
Aguibalá é semente continente. Vamos abrir a cabaça e contar as histórias dessa gente. Aguibalá, Aguibalá conta, Aguibalá. Aguibalá vai contar, Aguibalá vai contar, Aguibalá vai contar. E dentro dela sempre saem elementos que me faz saber quais histórias eu vou contar. A história que eu tinha para contar é tudo que eu contei, tá, gente? Tudo que eu falei. Hoje eu não vim contar história para vocês, não. Ficar para uma próxima. Mas quero mostrar, ó. Mandei fazer um mapa do continente africano, que cada tecido que está aqui tem uma relação com essa região. Então, cada estampa dessa tem um nome tradicional desse tecido nessa região. E aí eu tive esse trabalho de pesquisa junto com a Cauanda, que é uma produtora que trabalha comigo, e a gente conseguiu fazer ele assim. Tá vendo? Colocar aqui em cima só, assim dá para ver, né? E aí vai sair instrumento, mais cabaças, cheirinhos, que eu adoro de trabalhar com sentidos com as crianças, texturas, coisas para provar, coisas para cheirar, um búzio para representar essa ancestralidade e até um garfo, porque eu tô buzião, porque eu tô preparando um repertório para apresentar em janeiro no Sesc Belenzinho de histórias sobre comidas afro-brasileiras. Então, ó, já tô me aquecendo. Tem poesia e assim vai. Por aí saio por aí esparramando todos esses saberes. Eu amo as cabaças, que elas têm formatos cada um único e as crianças adoram, gente. A gente fala dos objetos desconstruídos, blá blá blá, mas as cabaças assim vão nutrir muito, vão ajudar muito aí para você poder brincar. Bora para as perguntas? Na verdade, você já respondeu. Quando você falou dos livros, da metodologia, de que não é religião, ela é uma pessoa que falou que trazia isso e queria saber como trabalhar essa temática. O que a gente falou hoje nas outras mesas, né? Teve uma mesa hoje muito potente sobre legislação, como a legislação está acontecendo em algumas das escolas. A gente te mostrou hoje de manhã. Legal. Não sei, Elísio. E a gente falou da importância da gente se apropriar, da gente estudar, mas também envolver a família. Claro. Porque se você traz a família, né, e explica a sua intencionalidade, fala, né, que ali ninguém tá trazendo religião, que ali a gente está ampliando o conhecimento e principalmente, eu acho que se você quiser dizer sobre isso também, se você puder dizer, né, a gente teve, por exemplo, tem na jornada pedagógica, teve uma pessoa que disse que o filho dela foi orientado, um amigo do filho dela foi orientado a não conversar com ela por conta da religião. Então, assim, quando você conversa com as famílias de que a ideia é que todos tenham o direito de entrar e manifestar a sua religião sem ser, né, julgados, sem ser orientados para não serem amigos, para não todos têm respeito, ninguém estranha uma cristã com cabelo comprido, com coquinho, com a saia no joelho, mas se chega alguém, né, de branco, com guia, já causa um estranhamento. Sim. Então, quando você traz a família para conversar sobre o que é esse respeito ao próximo, as pessoas poderem manifestar a sua crença, é fazer daí um mundo melhor. Que mundo é esse que a gente quer apresentar? Né? Uma vez que a gente está no espaço privilegiado, a escola é um espaço privilegiado, né? De encontro, de mudança, né? De fazer o mundo melhor. Então, quando você trabalha com os bebês, envolvendo a comunidade escolar, a família, essas crianças vão olhar, né, o mundo de forma diferente, não assim, a gente fala assim, tem gente morrendo por conta de religião, né? Então, se a gente não falar sobre a religião, a gente até outro dia falou lá na escola, precisamos falar sobre religião também. Eu acho que no Brasil, a gente pegou, falando de legislação, a questão do Estado laico. Sim. E interpretou, não se pode falar, interpretou isso, né? de forma equivocada, né? Isso. Acreditando que o Estado laico é a exclusão das religiões dos espaços públicos. Não, o Estado laico quer garantir que o Estado não estabeleça a religião do seu povo,
que o Estado não se oriente, então as leis não vão ser criadas por causa de um saber religioso de alguém ou pela crença religiosa de alguém. Então, se o presidente ou a presidenta de um país é budista, ele não pode estabelecer que todo o país seja budista, que tudo seja pautado a partir dessa crença. É isso que o Estado laico fala, mas o Estado laico é para garantir o direito à diversidade religiosa, inclusive nos espaços públicos. Então, para que eu possa acessar com as minhas guias, com os meus fios, que você possa acessar com a sua Bíblia. Não para fazer um culto, mas para você manter a sua identidade, porque a nossa religião é parte da nossa identidade, é parte de quem a gente é. E a gente não deveria ser obrigado a excluir parte da nossa identidade para poder frequentar a sala de aula, por exemplo, para eu poder ser professora. Então, na minha religião, tem uma tradição que toda sexta-feira a gente usa branco. Eu não usava branco nas escolas, porque eu não queria ser violentada. Eu não queria que as crianças deixassem de querer fazer aula comigo por causa da minha religião. Aí a gente vai se adequando, mas são adequações que nos violentam. Quantas crianças, eu tenho aqui tatuado a simbologia dos meus orixás no meu pulso, quantas crianças eu chego nas escolas, ela vem baixinha aqui em mim e fala, tia, eu também sou de orixá. E ele não fala isso na sala, ele está deixando de ser quem ele é. Às vezes é um menino que tem problema na alfabetização, não está conseguindo se alfabetizar. Se ele tivesse a possibilidade de falar quem ele é, dele ser inteiro, talvez as coisas se encaixassem lá dentro dele e o conhecimento fluísse, o aprendizado dele fluísse. Então é importante a gente recordar e lembrar que o Estado laico é a garantia da diversidade. Eu acho que as escolas, muita gente fala, mas como que eu vou fazer? As famílias têm muito preconceito. Faz uma roda ecumênica no dia da sua família, pede para não ir fazer culto, para cada um ir lá e falar qual é a sua religião, apresentar como que é, qual é a tradição, quais são as datas importantes. Faz uma troca, humaniza as pessoas, para também não ficar a gente demonizando as pessoas que são de candomblé, de umbanda, mas também não demonizar os próprios evangélicos, né? Que aí todo evangélico, então... Não. Até falaram aqui que eu fui preconceituosa quando eu falei do jeitinho. Então, assim, me corrijam. Que jeitinho? Hã? Que jeitinho que falou Não, que você porque eu falei, se a pessoa vai de saia, de vestido, tá tudo bem. Aí me corrigiram aqui, falaram, Paula, sua fala foi equivocada. Então, eu já me peço desculpas. Mas qual o equívoco de dizer que o cabelo e a saia é a tradição? Então, a gente tem que tomar... Falaram que estranha sim, o cristão, que o jeito que eu descrevi foi um exemplo de estranhamento. Então, assim, se eu me equivoquei, eu tô aqui para aprender também, gente. A gente tem que tomar cuidado, gente, de achar que tudo... de tudo que você vai versar é um problema. Aí a gente começa a ter medo de falar, né? Então, se não é desse jeito, então explica o jeito que é, além de criticar, né? Então, a gente tem que ter disponibilidade de aprender. Eu sei que a gente deve falar das vestimentas tradicionais, né? Como é a vestimenta tradicional, a forma que cada religião tem a sua forma de se vestir, são símbolos e são importantes para todas elas, né? Então, o que eu interpretei da sua fala na maioria das vezes, a gente não estranha uma pessoa cristã com as suas vestimentas tradicionais no ambiente. A gente já naturalizou. Na minha infância, não. Na minha infância, uma menina que usava saião e cabelo comprido, ela era excluída, sim. Hoje em dia, a gente está vivendo uma outra realidade em relação a essas religiosidades, mas na década de 80 não era assim, não. Na década de 80, natural era ser católico, né? Carregar crucifixo e só. Hoje a gente tem uma diversidade, uma dominação de uma ideia do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, né? Então, é importante a gente ter um pouco de generosidade, porque todos nós estamos aprendendo também, senão a gente fica com medo o tempo todo de falar. E saber que, assim, quando a gente traz essa temática, que precisamos falar sobre, que tem gente que está morrendo. Né? Então, e assim, toda vez que a gente vai falar de cultura preta, vai passar sim por essa questão, porque essa é uma ferida aberta no Brasil. O racismo religioso, as violências que existem, que assim, levar uma cabaça já é chamado de macumbeiro. Levar um tambor já é macumbeiro. Às vezes a pessoa eu não era da religiosidade, mas só pelo fato de eu trabalhar com essas culturas dentro da sala de aula, as professoras já me chamavam de macumbeira. E hoje eu sou graças a orixá, porque para nós ser macumbeiro é alguém que preserva uma cultura e não alguém que faz o mal, como é difundido, né? Então essa vai ter sempre que versar. Para encerrar, queria deixar umas dicas
de outras A perspectivas. Claudete tem uma pergunta. Ah, Vem cá, a Claudete tem uma pergunta. Vai, Claudete. E elas falaram para você cantar a música de novo, então depois Da a gente Guibalá, vai... é que eu queria Isso. ensinar outra. Ah, mas Oi, tem pedido. Claudete. Preciso muito que nesse momento aqui. você reforce algo que faz parte das nossas preocupações nas escolas, que essa questão do respeito à fé do outro, e ela interfere inclusive nas nossas ações, nas nossas decisões políticas, ela é de uma seriedade, de uma complexidade, porque até nas nossas escolas, quando a gente fala que a educação é extremamente racista, porque todas as outras não são questionadas. Então, costuma, viu, gente, com todo o respeito, quem é católico, quem é da Bíblia, é aceito, é passível de aceitação e acomodação. Agora, quem é de axé, não, é visto como desconfiança. Então, eu acho que você traz isso de uma forma serena, mas eu gostaria que você enfatizasse, porque, assim, a gente vê muitos reclamos de professores que alegam não serem respeitados na sua liberdade de cátedra, mas também não respeita a opção do outro. E aí, por exemplo, quando eu vou nas escolas, eu digo, olha, gente, a escola é laica, e aí quem quer exercitar a sua fé tem que ir para uma escola confessional, não é na escola pública. Então, eu queria que você desse um recado ainda, divido toda a sua expertise, porque santo de casa não faz milagre, né, Paula? Você é de casa, mas você tem um lugar de fala com muito mais autoridade, né? Então, seria legal você... Eu já fui uma pessoa preconceituosa. Eu fui criada no cristianismo, né? E cresci pelas perspectivas cristãs. A religiosidade de matriz africana, candomblé, umbanda, eu fui aprender já adulta. Fui fazer contato com 20 e poucos anos. Até ela virar parte da minha identidade, da minha verdade, eu precisei atravessar os meus próprios racismos religiosos, os meus próprios preconceitos. Então, está na educação a demonização dessas culturas. Essas culturas foram demonizadas desde lá do continente, quando o primeiro pesquisador escreveu o relato do que ele estava vendo na África, nessa África ocidental, que é de onde vem a maior parte da nossa ancestralidade. Nesse relato, ele já traduziu as divindades que ele estava observando como demônios. Então, já sai de lá demonizado. Então, a gente precisa ter paciência com a gente mesmo também para poder desconstruir essas ideias. Às vezes, tem gente que fala, não, mas eu não tenho preconceito. Mas aí eu levo um livro, chego lá e falo orixá numa contação de história, você vê o corpo da pessoa se oriçar. E é com o tempo que ela vai conseguindo relaxar. É importante a gente lembrar que professor é uma atuação política. Se você não quer atuar politicamente, saia da educação. Dentro da educação, a escolha que a gente faz é política. Tudo que a gente faz dentro da sala de aula é político. Você está responsável pela formação de seres humanos. Então, você continuar perpetuando a ideia de demonização de pessoas, de seres humanos, é muita irresponsabilidade. Eu sei que muita gente evangélica sofre preconceito. Só que é na mesma perspectiva de uma pessoa branca que fala para mim que sofre preconceito numa roda de samba. Esse preconceito que ela sofre não muda a vida dela. Ela não morre por conta desse preconceito. Estou falando aqui de Brasil, porque eu sei que mundo afora é outra realidade. Então, por que é urgente a gente levar essas questões? Porque pessoas deixam de ser quem elas são. Elas se matam, se suicidam. Elas negam a si próprias, porque ela quer ser aceita. A criança, ela quer ser amada pela sua professora, em primeiro lugar. E aí, se ela sabe que a professora dela torce o nariz para o tambor que a família dela toca em casa, ela fica sendo outra criança. Aí, daqui a pouco, ela está triste, deprimida, depressiva, o processo de aprendizagem dela trava e você não sabe por quê. Por quê? Porque ela não pode ser quem ela é. Então, professor e professora precisa ter responsabilidade política de proteger cada indivíduo, independente das suas escolhas religiosas, orientação sexual, seja lá o que for. É preciso você trabalhar com você. Professora,
E ainda eu queria apimentar nessa finalização. Ela quer Não, tacar fogo. não, eu me segurei. Professora Sheila, me desculpe, mas eu quero trazer algo que está muito presente. Eu iria dar uma aula sobre isso aqui no Congresso e fui convencida a não fazê-lo, mas eu vou aproveitar toda a sua sabedoria e expertise para a gente finalizar com algo que eu considero fundamental. Você trouxe aqui as possibilidades da gente se encontrar com a oralidade lendo para bebês e ler. E eu quero fazer uma provocação aqui, que eu acho que é necessária. A gente sabe do tempo, da correria, dos problemas, mas professores e professoras, quantos livros você lê no ano? E aí, se a educação liberta, nós temos que adquirir cada vez mais conhecimentos. E todos os preconceitos, eles estão calcados na falta de desconhecimento. Por exemplo, preconceitos religiosos que estão sendo aflorados nos equipamentos sobre esse conflito bélico entre Israel e Palestina. E aí eu ouvi alguns educadores dizerem assim, eu sou contra a morte de crianças e bebês em Gaza, só que eu sou contra o povo de Gaza porque eu não defendo o aborto, eu acredito em Jesus Cristo, e eu sou contra o casamento gay por conta do que eu acredito na minha fé. E é exatamente o contrário, Sheila, de novo, desculpe. O povo que mora em Israel foi um dos primeiros países a legalizar o casamento homoafetivo. Em Israel não se acredita em Jesus Cristo, ou seja, os judeus não são cristãos e por aí vai. Então foi essa provocação. Pronto, falei e vou sair da mesa e deixo com vocês. Com você, a bucha. Bom, eu não vou falar do tema que ela trouxe agora, porque precisava de mais 2 horas, né? Então, quero agradecer aí a coragem da professora, porque a gente fica engasgada com muitas coisas, né? Então, quando tem voz, a gente precisa mesmo dizer. Mas quero encerrar mostrando para vocês alguns caminhos pedagógicos. Aí você pode projetar para mim a tela? Sobre caminhos possíveis, para além das histórias, da literatura. Pô, a gente precisa, gente, se identificar, né? Então, se você não se identifica com a narração de histórias, com a contação de histórias, com a mediação de leitura, tudo bem, não vai ser o carro-chefe do seu projeto pedagógico do ano de 2024, mas tem outros caminhos para você poder versar sobre as culturas pretas em sala de aula. Então, trouxe aí, apresento para vocês 2 empreendedoras negras que têm brinquedos afro-referenciados. Uma delas Era Uma Vez um Mundo, que é essa primeira tela aí desse notebook, e a outra é a Amora. Na Amora, a Era Uma Vez um Mundo é basicamente bonecas pretas, né? Ela tem até bonecas de personalidades pretas, homenageia personalidades históricas. Na Amora tem bonecas, tem jogo da memória, tem giz de cera dos tons de pele preta, tem livro de colorir, tem tanta coisa. De subir ali. É só para vocês, vai no site delas aí, vai conhecer. Então, para você, você nunca teve uma boneca preta, professora? Compra uma para você. Eu comprei uma para mim, chorei quando ela chegou na minha casa, porque a gente merece, viu, fazer esses dengos pra gente. Fortaleça empreendedores pretos. O antirracismo, gente, é um ciclo de produção que você precisa trazer um sentido. Não dá para você ficar consumindo no mercado sem se questionar se esse produto que tem uma embalagem de cultura preta realmente é. Porque o mercado ele é terrível, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então tá na moda agora a literatura preta, o que você vê de autor branco publicando agora livro com personagem preto, minha gente? Que ele pode fazer isso, mas é esquisito você ver que de 2 anos para cá ele só faz isso. Aí você começa a falar, o que ele tá querendo? Tá querendo seu dinheiro. Então presta atenção, vê quem é que tá por trás dessa produção. Isso é antirracismo também, isso eu falo para as professoras. Reconheça a natureza como um brinquedo.
O orixá vai te levar para isso. Então eu mostrei Yansan, Yansan é o orixá dos ventos e das tempestades, Oxum das águas doces, Oxóssi das matas. Se você conseguir ultrapassar esse preconceito, você vai descobrir que eles em si, cada um deles, tem um universo para você explorar e que as crianças ficam alucinadas e aprendem muita coisa sobre essa relação que o ser humano é natureza, sabe? É uma chave importante, mas não dá para ir pelo orixá? Vai então pelo elemento em si. No quintal da sua escola você pode ter muito recurso aí. Basta você parar de olhar como se fosse folha seca só para varrer e jogar fora. Vai lá explorar. A própria mitologia dos orixás, que eu já falei, faz essa relação com a natureza. A gente consegue identificar esses povos africanos através dessas mitologias, sem entender que a mitologia dos orixás é toda a África. Isso é um preconceito também. Tem muito africano que nunca ouviu falar de orixá, viu? E eu aprendi isso na prática. Então, quando a gente vai fazer relação com essas histórias, a gente vai encontrar arquétipos de reis, rainhas, guerreiros, sacerdotes, ferreiros, marceneiros, sabedores de conhecimentos diversos pretos. Traz exemplos de dignidade, de humanidade, de origem e estruturas familiares e sociais. Faz o contato com o mágico, porque esse racismo religioso, essa intolerância religiosa, inclusive, está proibindo criança de imaginar. Está proibindo criança de fazer magia, de ter encantamento. O que é isso? Vamos retomar o contato com o encantado, que isso é do ser humano. Não é de demônio, não. Para com isso, que besteira. Oxe, que bestagem, como dizia a minha avó. A gente tem as visualidades, os artistas visuais. Eu trago aí 2 exemplos da Maria Auxiliadora, uma mulher preta, artista visual, bordadeira. Aqui, ó, que viveu aqui em Minas. As crianças amam as suas visualidades. Não vai ter acesso ao quadro? Não vai dar para ir no MASP ver o trabalho dela? Que tá lá, viu? Os museus de arte aí de São Paulo tá assim agora de artistas pretos para você poder levar suas crianças para visitar. Vai para a internet. Tem o Basquiat, que é incrível. As crianças amam o trabalho dele, porque elas se identificam com a forma dele de representar os grafismos. A gente tem Heitor dos Prazeres, que além de pintor, era compositor, pesquisador, um homem múltiplo, um artista múltiplo. Tem várias obras que também as crianças adoram, de representação das nossas expressões. Tudo isso vai fortalecer a identidade cultural das nossas crianças. Não é só étnico-racial. O étnico-racial é parte de uma identidade maior, que é o cultural. A gente precisa respeitar a formação da identidade cultural das nossas crianças. Se você quiser saber mais, pesquise sobre o Stuart Hall, o importante sociólogo preto, que vem muito nos ensinar. O caminho através das brincadeiras, né? Então, tem aí no YouTube, se você der uma busca lá, Olelê, só com Olelê, você vai acessar, eu não vou rodar aqui, mas vários canais, na verdade, com uma pesquisa incrível. Se você abrir a descrição do vídeo, você vai saber que povo que é, que língua que está sendo cantada, que região da África que é. Tá ali, gente, a pesquisa pronta para você, professora, é só você utilizar. Aqui tem uma outra possibilidade do Olelê, tem várias versões. As ilustrações são maravilhosas, animações de qualidade que representam a pessoa preta com dignidade, não uma reprodução estereotipada como a gente vê. Aí teria a letra para a gente brincar, mas não vai dar tempo aqui agora. Mas eu quero ensinar essa daqui, que é a Maulê. Pode tirar, por favor? Então, ó, a Maulê é uma música. Quer vir para cá, velha, e Claudete cantar? Para a gente encerrar? Tá bom. A Maulê é uma cantiga que eu aprendi com meu amigo Assaulua Daniel, aprendi por meio da oralidade. Daniel, congolês da República Democrática do Congo, a gente trabalhou junto no Museu Afro-Brasil. Eu aprendi com ele, mas hoje em dia tem no YouTube para vocês aprenderem. A Maulê é uma brincadeira cantada na língua lingala e que é feita com crianças, adultos, e eu vou fazer o desafio da palma. É assim, ó. A Maulê, a Maulê. Amaulê, 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 chichela, chichela, anganalela, sosso, chichela, anganalela, cocoyoco, chichela, anganalela, sosso, chichela, Anganalela, cocoyoco, amaulê,
amaule. Aí vai acelerando. Amaule, amaule. Repete. Amaule, amaule. Amaule, amal. Chichela, chichela. Anganalela. Soso, chichela. Anganalela. Cocoyoco, chichela. Anganalela. Soso, chichela. Anganalela, cocoyoco, amaule, 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 amal, chichela, chichela, anganalela, soso, chichela, anganalela, cocoyoco, chichela, anganalela, soso, chichela, anganalela, cocoyoco. Aê! E ó. Gente, ó, todo mundo ia querer dar um abraço na Gisele, se estivesse lá, já estão querendo que você vá nas escolas. Me levem! Passa seu Insta, que eu já acho que já tá aqui, que é @agbalá. Então, ó, gente, eu não sou congolesa, não sou africana, sou brasileira como você. Errei palavras aqui no meio, faz parte, eu não sei a língua tradicional, então não tenham medo de experimentar, de tentar, façam com amor, com respeito, mas se joguem, experimentem. Se eu aprendi, você é capaz de aprender também. Eu tô no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok com o mesmo nome, Agbalá Conta ou Giselda Perê. Na Giselda Perê eu falo mais da vida aí de ser mulher preta e maternidade e tal. E na Agbalá é onde eu conto um pouco dessa vida de pesquisadora, artista, dou dicas de literatura e outros caminhos possíveis com as culturas pretas. Então, fortaleçam o meu trabalho e se você quiser que eu vá na sua escola, basta me escrever ou pegar meu contato nessas redes que eu estarei com vocês. Foi muito potente nosso encontro. Eu acho que sai todo mundo com um olhar ampliado, né? Assim, acho que foi um convite ao conhecimento, um convite a buscar mais. É isso aí. Muito sem obrigada. parar, sem parar. E eu tô aqui na parte chata, né, de cuidar do horário, gente. E ó, eu peguei aqui minha colinha sobre o cronograma de amanhã, se o Du quiser vir dar um zoom, ó. Gente, tá em PDF, dá para consultar, ó. Terceiro dia e último do congresso. Ah, já tá ficando no final. Tá, verdade. Ó, amanhã, o terceiro dia, se vocês acessarem aí, será presencial, então... Ah, o microfone. Ó, eu tô dando tchau, tô agradecendo e tô levando bronca. Do começo ao rindo de feliz. Mas assim, obrigada por me lembrar. Então, assim, agradecer a equipe aqui do CMC, sempre, gente, sempre muito acolhedores, do começo ao fim. A Claudete teve a oportunidade de mostrar os bastidores. Quem não conseguiu estar de manhã, voltem no início da live de hoje para vocês olharem o que é tudo isso. Eu não vou nomear, tá? Só os fez, que é um... muito obrigada mesmo. E amanhã, finalmente, o nosso... É o 4º ano, né? Online, assim. Amanhã a gente vai conseguir ter um encontro, a alegria do encontro, presencial. E aí, gente, estão perguntando no chat, qual que é a estação de metrô melhor? Qual que é a estação de metrô melhor? No próprio cronograma tem uma dica, né? Aí cada um observa se vai aceitar a nossa dica, mas a nossa sugestão é o metrô Brigadeiro, tá? Para o Teatro Gazeta. Aí estão falando, vai começar a que horas? Gente, são 700 e poucas pessoas, então não dá para 700 pessoas chegarem às 9 horas, não dá. Então cheguem cedo, a partir das 7h30 a gente vai iniciar o credenciamento, é mais tranquilo, cheguem com calma. Paula, vai ter alimentos? Vamos ofertar alimentos, fique... Ah lá, Claudete está falando que vai ser o jejum pedagógico, mas eu digo que assim, vai ter alimento, tá bom? Mentira, ela me autorizou a dizer, não faria essa indelicadeza sem autorização. Então, o convite é que a partir das 7h30, né, para fazer o credenciamento, e 8h30 vai começar a prestação de contas. 9 horas, a gente vai ter com o doutor Antoniel as alterações estatutárias. Gente, importante. Muito disso também é a necessidade de fazer presencial, né, Claudete? Para a gente fazer as aprovações, ter um tempo de debate, ter a devolução e escuta de vocês também. E também a pauta de reivindicações e o plano de luta. Não dá para ter uma mesa como a gente teve de encerramento da manhã com a Claudete e não ter proposições aí de lutas, de que caminho nós vamos estar traçando e que brigas nós vamos empreitar, né?
tá bom? Esse é o horário da manhã, claro. Também teremos a Bárbara Carini, que tá... pode tirar foto. Não, desculpa, pulei, 11 horas, momento com o Edu, que Claudete já meio que iniciou do quais são as nossas intenções com o Coeduc, então vocês vão ter gente de vários sindicatos, Simpen, Sinesp e Cedim, vamos ter uma roda boa de conversa. Então assim, não dá para chegar tarde, tem que chegar lá no máximo 9 horas, no máximo, tá bom? E depois, para encerrar amanhã, a Bárbara. Gente, vocês olham aí no cronograma, Maravilhosa, né? a Bárbara. A Bárbara Carini, ela vai tá saindo, acho que ela vem amanhã mesmo ou já saiu de lá hoje? Ela já está em São Paulo. O Cedim teve todo assim, a gente não abriu mão, a gente tinha ideia de fazer online, mas a gente falou, não, vamos trazê-la para conversar aqui, juntinho, olho no olho conosco, e à tarde a gente vai ter um espetáculo e uma roda de conversa. Ou seja, gente, amanhã estaremos sensacional. Convite, quem puder trazer a camiseta Cedim lá da luta, já venha com ele. Quem não tiver, amanhã a gente também vai estar vendendo, né, Claudete? Tem um pedido, eu não consegui, da outra vez não comprei, então a gente vai estar vendendo também, vai aceitar cartão, vai ter parcelamento, porque ao final da tarde nós vamos encerrar com um manifesto, com uma caminhada. Venham e vai ser sensacional desde o início da manhã até o fim da tarde, tá bom? Eu encerro por aqui. Eu tava esquecendo uma coisinha, fechar a cabaça. Fecha a cabaça, parte do meu fecha a cabaça. Então assim, a gente fecha esse segundo dia online com a ajuda da cabaça. Vamos fechar para ficar tudo que abre precisa se fechar. E do mesmo jeito que a gente cantou para ela se abrir, a gente vai encerrar cantando novamente para ela se fechar em um outro dia, novas histórias, novos conhecimentos, ela possa trazer. Então, bora lá. Aguibala, Aguibala conta, Aguibala, Aguibala vai contar, Aguibala, Aguibala conta. Aguibala, Aguibala contou histórias pretas no Cedim para vocês. Até uma próxima.